E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descansado aí nessa semana, tá bom? Hoje nós vamos ver alguma coisa sobre análise de cátions, tá certo? No, no bimestre anterior a gente falou sobre análise de ânions, né? Vimos algumas reações e específicas de ânions. Agora, a partir de agora a gente vai ver as reações específicas dos cátions, tá certo? Além das reações dos cátions, né, hoje eu vou voltar naquele assunto sobre é, resultados, né, e conclusão, certo? Então vai ser o tema da aula de hoje. Eu vou dar uma introdução sobre cátions, né, e depois vou falar sobre uma dificuldade que eu notei aí de vocês, tá? De estar fazendo uma tabela, de estar comentando um resultado, né? E agora a gente está tendo que fazer assim uma tabelas, vamos dizer assim, fictícias, né? Porque a gente não está fazendo aula de laboratório, né? Então a gente está só pegando o resultado e colocando, fazendo uma tabela como se a gente tivesse ido para o laboratório. Sei que é difícil, né? Mas por enquanto os exercícios que a gente está fazendo. Na aula de hoje, nós não vamos fazer atividades, né? Eu vou colocar algumas perguntas para vocês. Eu vou entrar aí na aula, fazer algumas perguntas e vocês respondem lá no direto na área geral lá, tá? A participação de vocês vai ser só ali na área geral hoje. Não vai ter atividade, não vai ter link hoje, tá bom? Como eu já tinha falado, né, a gente vai tentar reduzir isso. Então vamos lá. Então vamos falar sobre análise de cátions primeiro, tá certo? Deixa eu maximizar a tela aqui, visualizar, janela, tela em modo de tela cheia, tá bom. Vamos ver aqui, vamos aumentar. Ó, análise sistemática qualitativa de cátions, tá? Sendo que ânions a gente já viu na aula passada, no bimestre passado. Eu peguei aqui um material onde o autor faz essa didática aqui, tá? Então ele fala aqui sobre funcionamento e objetivos da análise sistemática de cátions e fluxograma geral da análise de cátions para facilitar a compreensão dos demais capítulos. Então essa é a primeira parte desse material que eu peguei, tá certo? Nesse material ele divide os cátions em grupos de 1 até 5. Essa questão do 1 a 5 às vezes pode variar um pouco de acordo com um autor e outro, né? Mas os cátions são os mesmos, né? As reações são as mesmas. Pode acontecer de ter um grupo 3, mas no outro é o do grupo 2, enfim. Ele fez dessa maneira aqui, né? Eu achei interessante. Nós vamos comentar os grupos de cátions separados, né, nas próximas aulas. Análise sistemática de cátions por via úmida consiste em desmembrar uma amostra original complexa de cátions em grupos e subgrupos de componentes, seguindo uma ordem lógica de utilização de reagentes coletores de grupos. A divisão da amostra original em grupos e subgrupos de componentes só é possível a partir da afinidade de um grupo de componentes com um reagente coletor, normalmente um agente precipitante. O grupo ou subgrupo coletado pode ter seus componentes separados, por meio de reações químicas convenientes, até que se consiga isolar o componente individual, cuja presença é evidenciada por uma dada reação química. Essa reação química pode denunciar a presença de um componente individual pelo aparecimento de uma cor bem definida ou pela formação de um precipitado de aparência bem evidenciada.
Esse processo segue a grupo até que se esgotem as possibilidades de identificação de cátions e ânions presentes. Esse é o objetivo da análise sistemática. O fluxograma geral da análise de cátions é apresentado na figura 1.1, tá certo? O que ele fala aqui? Ele fala que a partir de uma certa amostra com vários tipos de cátions, a gente pode fazer reações com agentes precipitantes e separar esses tipos de cátions. Em seguida, nesse grupo que foi separado, a gente pode também estar fazendo subgrupos, separando os cátions deste grupo, desses cátions que foram separados por um agente precipitante. Todas essas reações podem ser observadas e comentadas, tá certo? Então essa é a tabela do resultado, depois que a gente vai ver, né? A gente pode comentar e falar que reação que aconteceu. Esse é o objetivo. Bom, vou ter que diminuir um pouco aqui para caber na tela. Aqui, ó, acho que dá para ler. Íons em solução, imagina que tem todos os íons, né, de todos os grupos, tá certo? Grupo 1, grupo 2, 3, 4 e 5, tá? São 5 grupos neste material. Então, aí você trata esse grupo com ácido clorídrico, vai formar dois, você vai ter duas possibilidades. Um vai formar 3 precipitados, prata, chumbo e estanoso, tá? Que é o Hg+, na verdade Hg2 mais 2, mas é o estanoso, tá? Ele tem essa característica aqui, ele forma esse cátion, tá? Depois vai ficar grupo 2, 3, 4 e 5, que não formaram precipitado com HCl. A gente pega esse material, trata com H2S em meio de ácido ajustado. Então, ácido sulfídrico em meio de ácido ajustado. Nós vamos ter duas saídas. Um vai formar precipitado de mercúrico, né, que é o Hg2+, Hg mais 2, né? Sulfeto de mercúrio, de mercúrico, sulfeto de cobre, sulfeto de cádmio, sulfeto de chumbo, sulfeto de bismuto, arsênio, antimônio e estanho. Nesse primeiro grupo aqui a gente precipita o Hg+, tá certo? O chumbo, ele em PbCl, ele pode ser arrastado aqui para esse próximo grupo, tá certo? Bom, enfim. Aí vai seguindo. Então a gente tem dois tipos. Vai formar todos esses precipitados e vai ter elementos que não vão precipitar, que são do grupo 3, 4 e 5, tá certo? O que a gente faz agora? H2S em meio amoniacal tamponado, ou seja, H2S já tem, né? Que foi adicionado, que é o ácido sulfídrico. Agora a gente adiciona o hidróxido de amônio ou o cloreto, adiciona amônio, né? E em meio tamponado. Daí o que acontece? Vai formar hidróxido de cromo, hidróxido de alumínio, sulfeto de zinco, ferro, manganês, cobalto e níquel. Então começa a precipitar esses metais. O que sobra? Os grupos 4 e 5 que não reagiram nesse meio tamponado de H2S e amoniacal. Então sobraram 4 e 5. O que a gente faz? Agora a gente adiciona fosfato, certo? O fosfato vai reagir em meio amoniacal e vai formar fosfato de bário, cálcio, estrôncio e magnésio também, tá? Então esses metais que estão solúveis vão ser solubilizados. O que vai sobrar no grupo 5? O que não foi precipitado em nenhum caso, tá? Nenhum desses agentes precipitantes precipitou, fica no grupo 5, que são
os materiais que a gente fez o teste de chama, né, quando a gente estava nas aulas presenciais. Então é esse que sobra na solução. Que mais? Algum detalhe que eu não esqueci, que eu esqueci? É basicamente isso. Então, tá, lembrei que eu tinha que falar mais aqui. Dentro de cada grupo desse, a gente pode fazer reações específicas para determinar esses materiais aqui, ó. Por exemplo, o que é prata, se tem chumbo, se tem mercúrio na forma de Hg2+2. Isso é possível, a gente fazer nesse grupo a gente tem um subgrupo. Mas isso a gente vai estudando ao longo dos cursos, do curso, né? A gente vai estudar as reações específicas, né? E aí a gente vai conseguir identificar esses subgrupos também na teoria, tá certo? Lembrando que quando a gente voltar a gente faz essas práticas aí. Ok, deixa eu tirar aqui. Bom, se tiver alguma dúvida depois vocês me procuram durante a aula. Vou colocar a tela cheia aqui, né? Deixa eu ver, visualizar. Modo de tela cheia. Vamos ver, foi, beleza. Pessoal, aqui eu notei que vocês têm um pouco de dúvida, né, de como monta essas tabelas. Muito simples. Todas elas são parecidas. Nós vamos ter um elemento para ser analisado, uma observação desse elemento, observação do que acontece na reação química e a reação química. Então, vamos supor que a gente está analisando os cátions do grupo 1. Só o grupo, não o subgrupo, tá? Depois o subgrupo a gente vê. Então, a gente está analisando os cátions do grupo 1. O que a gente vai fazer? A gente tem uma amostra que tem chumbo, mercúrio na forma de Hg2+2 e prata. A gente tem esses três materiais na amostra. Como que a gente vai separar esses materiais dos demais? A gente vai adicionar o ácido clorídrico. Adicionando o ácido clorídrico, a gente vai formar precipitado, né? Precipitado branco. Todos eles vão formar precipitado branco. Que tipo de reação? Pb+2 mais Cl menos formando PbCl2, Ag mais Cl formando AgCl, Hg2+2 mais 2Cl formando Hg2Cl2, certo? Essas são as reações que vão acontecer. Beleza. Bom, se fosse só isso a análise, né? Só fazer esse tipo de análise, a gente podia tirar uma conclusão, né? Tô aqui, cada aluno faz uma sua conclusão, né? Eu fiz um exemplo aqui do que poderia aparecer aqui como conclusão. A partir da reação entre o Cl- presente no ácido clorídrico, pode ser observado que os cátions desse grupo formaram precipitados brancos. Aqui, observação, precipitado branco. No entanto, os precipitados podem ser posteriormente tratados para separação e identificação dos cátions, através de reações específicas. Quer dizer, a gente sabe que pode ser feita análise para determinar se tem chumbo, se tem mercúrio ou prata. A gente tem análises específicas para isso. Então a gente pode concluir dessa maneira, né? Sendo esses os dados oferecidos na prática, tá certo? Estou fazendo uma análise dos resultados. A gente aqui no caso não fez as análises específicas para determinar cada material e aqui na conclusão concluí as observações e propus fazer essas análises específicas, tá bom? Então, quando a gente se deparar para fazer essa tabela, praticamente a tabela vai ter essas três colunas, né? E a partir daqui a gente vai fazer a conclusão. Isso serve tanto para aula remota, para aula aqui online, né? Tanto para a aula do laboratório, quando a gente for para lá também. É a mesma coisa, tá certo? Muitos alunos confundem, né, na observação, eles acabam fazendo conclusão na observação. Escreve um textão aqui.
Não é para escrever um textão, é só para falar o que aconteceu. Ó, precipitado branco, acabou. Pode até colocar assim, nem precisa formação de precipitado, pode colocar até precipitado branco. Tá aceito, tá certo. E lá na conclusão você fala por que que formou. Por que que foi observado isso, né? Ou, no caso, que foi observado, né? De acordo com a reação e propõe o que pode ser feito depois, tá bom? Isso é uma forma aqui, um exemplo que é aceito, tá certo? Bom, basicamente é isso, né? Só uma introdução, pouca coisa hoje. E depois eu vou colocar algumas questões para vocês responderem essas questões lá na área geral, tá certo? Eu quero que vocês respondam na área geral. Não vai ter link, não vai ter nada. É só vocês entrar lá e responder, tá bom? Eu vou fazer uma questão só, provavelmente, para ficar mais fácil. Aí cada um responde o que entendeu, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem aí dessa primeira aula. E eu estarei lá na aula lá para conversar com vocês e para dúvidas, ok? Então, bons estudos aí e até mais. Tchau.